capítulo 2, versículo 1. E a palavra diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, amados? Então vamos orar enquanto você ora e pede para que o Espírito Santo, que Deus venha falar através da minha boca, através do Espírito Santo. Eu vou clamar ao Senhor para que em nome de Jesus o Espírito Santo dele venha falar com a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, que teu Santo Espírito continue falando, Senhor, com a tua igreja. Falou através dos louvores, falou através, Senhor, do testemunho, da saudação, Senhor. E agora, Pai querido, Pai amado, a tua palavra, Pai, continua falando com teu Espírito Santo. Pai, eu sou pó, eu não sei o que dizer, que eu diminua para que o Senhor Jesus Cristo cresça. Me perdoe dos meus pecados, minhas falhas, meus erros, Senhor. Me perdoa daquilo, Senhor, que às vezes, Pai, fazemos e não te agrada. Perdoa, mas nos purifica a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, porque todos que colocamos a planta dos pés aqui, que o Senhor venha nos consagrar e santificar, porque tudo que é consagrado a Ti é santo, Pai. Então eu consagro mais um dia todos que estão aqui, para que o Senhor venha santificar. Consagro essa igreja mais um dia, para que o Senhor venha santificar tudo, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Tudo que colocarmos em Tuas mãos, Pai, que o Senhor consagre e santifique, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, fala conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo ponha palavras na minha boca, venha sobre a minha vida, e ao término desse culto, Senhor, eu tenho certeza que as bênçãos, as vitórias, a plenitude de bênçãos, Senhor, já estará derramada sobre nós, a cura, a libertação, restauração, o avivamento, Senhor, e todos, Pai, eu tenho a certeza que receberão os sinais, prodígios, maravilhas, as bênçãos do céu que o Senhor preparou para nós, e sairemos daqui mais que vencedores, em nome de Jesus, amém? Você pode bater palmas para Jesus, aleluia. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, glória a Deus. Repetindo, meu irmão, minha irmã, olha o que Deus começa a falar comigo, com vocês aqui em nome de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ponto e vírgula. Quando vem um ponto e vírgula, é o momento de nós refletirmos e pensarmos, meu irmão, minha irmã. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O Senhor não quer que nós pecamos. O Senhor não quer que nós erremos. O Senhor não quer de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, que a gente possa ser falhos. Ah, Bispo Moacir, isso é muito difícil. Eu sou falho, eu sou pecador. Todos somos falhos, todos somos pecadores. Mas não podemos, meu irmão, minha irmã, querer viver no pecado. Somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Não podemos viver no pecado. Não podemos saber que coisas que são erradas, continuarmos. Então, por isso que a palavra começa, Deus falando comigo, com vocês, filhinhos, né? Deus falando com todo amor, com todo carinho. Essas coisas vos escrevo, falo para vocês, olha, para que não pequeis. Deus, Ele vem já conversando comigo, com vocês, para que aquilo que realmente, aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, que a gente pare, que a gente ouça a voz dEle, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Senhor. E eu quero, através do Espírito Santo, porque o Espírito é um só, usar essas palavras que Deus usou através da boca da Isadora. É difícil largar daquilo que o mundo já nos ofereceu, é difícil, não é fácil, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus,
Não pode habitar o bem e o mal dentro de nós, só pode habitar um, e esse um nós temos que optar pelo Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. É duro, é uma luta. A palavra fala que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. É uma batalha grande. A carne é fraca, a carne é podre, mas o Espírito vem para nos dar força. O Espírito Santo, ele vem para fortalecer o meu espírito, minha alma, o teu espírito, a alma, te dá coragem. Não deixar você em momento algum, meu irmão, minha irmã, esquecer da palavra do Senhor, esquecer daquilo que Deus fala para mim, para vocês, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento de luta, de peleja. Deus, ele vem e fala: olha, agora que você está fraco, agora você é forte. Porque Deus nos fortalece. Deus, ele vem, meu irmão, minha irmã, pega na nossa mão, pega no colo. Ele não nos abandona de maneira alguma, em momento algum. Mas tem como facilitar, eliminar uma série de problemas da nossa vida, não pecando, não errando, não indo contra a palavra de Deus. Você vê no pequeno trecho, porque tem esse ponto e vírgula, é um momento de pensar, é um momento de refletir, é um momento, meu irmão, minha irmã, que você fala assim: eu vou lutar contra esse pecado, eu vou lutar contra isso, eu vou fazer de tudo. Você quer melhor testemunho do que esse? O álcool é uma bebida que a gente sabe que não pertence a Deus, mas que milhões de pessoas bebem. Milhões de pessoas, né, bebem socialmente. Eu bebo socialmente, como é o caso da Isadora, como foi o meu caso, como era o seu caso, né, Isadora? Como foi o meu caso, o caso de muitos. E aí você ouve a pessoa falando assim: eu fiz um jejum de 40 dias. Não é fácil fazer jejum de 40 dias, né, evangelista Ismael? Porque tem dia que a pessoa chega e fala: e furei o jejum, tem que começar de novo. E aí você começa de novo, meu irmão, minha irmã, naquele propósito. Às vezes você já fez 20 dias e furou o jejum, você fala: mas eu não quero furar o jejum. Mas você vê, terminou o jejum 40 dias, bebeu. Mas não desistiu, foi determinante. Estou trazendo testemunho dela, como foi de meu e tenho certeza que de muitos. Para quê? Para tirar esse pecado da vida. Para tirar isso, meu irmão, minha irmã, que a gente sabe que não agrada a Deus. Estamos falando de uma coisa, dentre milhões de coisas que o mundo nos oferece. O mundo oferece o prato para nós, e nós temos que lutar, batalhar, guerrear, meu irmão, minha irmã. Não aceitar o prato do inimigo, não aceitar de maneira alguma aquilo que o inimigo está fazendo contra nós. É difícil, Bispo Moacir, mas se fosse fácil, Jesus não teria dado uma cruz para você carregar. Se fosse fácil, Jesus não tinha nos dado uma cruz, meu irmão, minha irmã, para levar até o final. Mas Jesus sabe que eu e vocês podemos carregar essa cruz. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente já vai passar agora do ponto e vírgula, e se alguém pecar, e se você não conseguir, e se você não conseguir se libertar desse pecado, se você não conseguir vencer esse pecado, se você estiver fraco demais, a igreja ora, a igreja pede, eu faço jejum,
eu faço campanha, eu faço não sei o quê, não consigo me libertar, Bispo Moacir, não adianta reclamar para mim, porque Jesus está falando, e se alguém pecar, você tem um advogado ainda, para com o Pai, para com Deus, você ainda errando, pecando, sendo falho, não se esforçando ou se esforçando, mesmo assim, fazendo tudo contra a palavra de Deus, ainda você tem um advogado, uma pessoa que se chama Jesus Cristo, o justo, que vai te defender até o final, para te levar para o céu, para salvar sua alma, para salvar o seu espírito, para salvar sua família, para salvar, meu irmão, minha irmã, a todos aqueles que você colocar na mão do Senhor. Você pode bater palma para Jesus. Nós temos ainda Jesus Cristo, que é o nosso advogado. E Ele está aqui falando, meu irmão, minha irmã, através do seu Espírito, que Ele está nos defendendo. Não é que Ele vai nos defender, Ele está nos defendendo. Porque se nós somos falhos, se nós erramos, fazemos coisas que não agrada a Deus, e quero deixar bem claro, como sempre, que não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado para o Senhor. Se você pegar o meu pecado, pegar de outro, vice-versa, vai pôr na balança, é o mesmo peso, não tem diferença nenhuma, e Jesus, Ele está nos defendendo. Presta atenção, Jesus, olha, ouve o que Jesus está falando, ouve o que Deus está falando através do Espírito Santo. Jesus está nos defendendo. Nos defendendo. Creia, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, o justo, Ele é justo, a justiça dEle está sobre nós, a justiça dEle está sobre os pecadores, nós somos os pecadores, mas somos lavados, remidos pelo seu sangue, somos salvos pela sua graça. Só Jesus pode nos libertar de todas as correntes, de todo o mal, de todo o pecado. Somente por esse amor a Jesus podemos ser libertos. Porque quando nós vemos, porque eu sei que esse sentimento que a Isadora trouxe é o sentimento que quando se ama Jesus, você fala assim, Ele me amou tanto, Ele morreu por mim na cruz, Ele colocou a coroa de espinhos que era minha, Ele, foi pregar naquele madeiro, que era o meu lugar, se fez maldito por mim. Quando a gente entende isso, você fala, eu vou me esforçar, eu vou largar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Infelizmente, não vamos conseguir subir 100% ao céu, mas que a gente vai subir com as vestes lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos, meu irmão, minha irmã, nós vamos em nome de Jesus, porque é nessa fé, é nesse entendimento, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, meu irmão, minha irmã. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A palavra vem falar para mim e para vocês
através da vida de Paulo, trazida aqui pelo Espírito Santo de Deus, amados. E o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus que criou o céu, a terra, o universo, o nosso Deus, o nosso Criador, o Deus de paz, vos santifique em tudo. Hoje vem Deus para nos santificar a nossa vida, porque a palavra fala que sem santificação não veremos a Deus. Olha a importância da santificação. Deus, ele fala, não pequeis mais, mas se você pecar, você tem um advogado para te defender. E o advogado, quando vai defender uma pessoa, o que ela faz? Ela orienta a pessoa. E Jesus, que é o nosso advogado, ele está aqui, meu irmão, minha irmã, para pedir ao Pai, nos orientar, que nós venhamos nos santificar em tudo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem para nos santificar hoje, para limpar com o poder dele os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, nos mostrar que nós devemos continuar firmes, largando do pecado, largando das coisas que não agradam a Deus, largando daquilo que a palavra fala que nós temos que seguir os mandamentos do Senhor. E ele vem, meu irmão, minha irmã, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Olha, está falando espírito, alma e corpo, tudo conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está às portas. Ele está às portas, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós temos que entender e levar para as pessoas. Muitas pessoas pensam enganosamente, como eu pensava há 30 anos atrás, antes de aceitar verdadeiramente Jesus, que um galho de arruda poderia me defender, que um incenso poderia fazer a purificação, que o sal grosso poderia tirar o mal olhado, poderia me defender, mas isso são coisas das pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus, não conhece sua palavra, não conhece seu poder, não conhece, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro Deus que existe, o verdadeiro amor de Deus por mim, por vocês, que quando Deus fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que fosse salvo por ele, pelo advogado, o justo, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, meu irmão, minha irmã, que está aqui, nos protegendo, nos abençoando, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma para Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é
de todos. A fé não é de todos, amados. A própria palavra fala que não são todos que são de Israel, que são israelitas. E esse entendimento a gente entende, não é que todo mundo fala que é evangélico, é cristão, que é um verdadeiro evangélico e cristão. Nós já comentamos aqui recentemente, não é porque a pessoa vai no show gospel, né, filma, coloca lá, balançando a mão, né, que ela é um verdadeiro cristão. Verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ama o seu próximo como a si mesmo, que ouve, segue a palavra, segue os mandamentos, ama a palavra de Deus, porque o próprio Deus nosso fala que a palavra dele não é pesada para nós. Ser um verdadeiro cristão é obedecer a Deus, obedecer ao Pai, obedecer a Jesus, amar o Espírito Santo, que Ele habite dentro de nós. E no versículo 3, mas fiel ao Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Olha o que Deus está trazendo aqui para mim e para vocês hoje. A palavra fala que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás está querendo te cirandar. Satanás quer acabar com a tua vida, mas eu estou intercedendo por você. Eu estou orando por você. E Jesus vem falar essa noite, mas fiel é o Senhor, o seu advogado, que vos confortará, que está te confortando hoje e te guardará, eu e vocês e essa igreja, do maligno. O Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos guardando. O Senhor está nos guardando, nós, a nossa família, nos protegendo. Meu irmão, minha irmã, creia somente naquilo que Deus está trazendo através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tem gente que é brincadeira, né? Que além de não querer obedecer a Deus, quer ser mais do que Deus. Eu não entendo isso daí, né? Porque a gente não é nada, a gente é pó. Não tem nem o elemento químico da terra. Nós somos pó, aquela poeirinha chata que você passa o dedo em cima do móvel, você fala: ai meu Deus do céu, limpei ontem aqui, ó o pó de novo. Nós somos esse pó, meu irmão, minha irmã. E a palavra fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que quer dizer Deus está querendo falar comigo, com você? Nós temos que entender que a mão de Deus está sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós, mas não podemos ser rebeldes, não podemos ir contra Deus, não podemos ir contra a sua vontade, a sua palavra. Não podemos, não queremos, meu irmão, minha irmã, que Deus venha, de maneira alguma, no momento final, a ira dele vir, que vai vir sobre esse mundo, que não venha sobre nós. Quanto mais pessoas pudermos salvarmos, ajudarmos a subir ao céu, esse é o nosso dever. E nós temos que ser humildes e obedecer e entender que Deus nos ama, que Deus ama aquele que lhe corrige, que Deus, meu irmão, minha irmã, mais um dia está aqui falando comigo, com vocês, através do Espírito Santo, falando: humilhai-vos, obedeça ao Senhor. Olha o que o advogado está falando para você:
Obedeça o advogado, não vai contra o advogado. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, numa audiência, o advogado orienta e a pessoa chega e faz tudo ao contrário. Aí o advogado fala assim, mas não foi isso que nós combinamos, não foi isso que nós falamos. Não que Deus, de maneira alguma, nunca vai querer que você minta, porque Jesus não é o filho da mentira. Ele é o filho da verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. De maneira alguma. Mas Jesus, Ele quer nos orientar. Para que quando nós chegarmos perante dEle, nós sejamos irrepreensíveis, como já foi falado. Sejamos inculpáveis. Jesus, Ele quer, olha, eu vou te orientar, faça parte do meu corpo. Se você fizer parte do meu corpo, você se torna santo. Faça parte do meu corpo, porque na hora que chegar lá, a própria palavra fala que Satanás que nos acusa todo dia. Satanás, olha lá, ele pecou, olha lá que ela fez, olha lá que ele está fazendo, olha lá que ela está errando, olha lá que eles estão querendo fazer, está tudo errado. E você não faz nada, Deus, você não faz nada, Jesus. E Jesus, como nos ama tanto, meu irmão, minha irmã, Ele não para de defender eu e vocês, Ele não para, meu irmão, minha irmã, de nos pegar, de nos deixar no caminho dEle. Quantas vezes você quer sair do caminho do Senhor? Quantas vezes as pessoas não querem seguir o caminho do Senhor? Mas o Senhor, Ele vem para nos deixar no caminho dEle, porque o caminho dEle é a verdade, é a vida, e somente nesse caminho nós chegaremos a Deus. Mas para isso nós também temos que ser humildes, porque a palavra fala que Deus não ama os soberbos. A mão do Senhor está sobre nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus vai te exaltar. Presta atenção, pastora Rose, Deus vai te exaltar. Presta atenção, igreja, Deus vai te exaltar. Presta atenção, igreja, a seu tempo Deus vai nos exaltar, ao seu tempo. Deus vai exaltar essa igreja, Deus vai exaltar você, não somente aqui na terra, que na terra não é o mais importante, mas Deus vai te exaltar no céu, meu irmão, minha irmã. Quando nós chegarmos lá, tem um galardão para mim e para você, eu tenho certeza disso. Quando chegarmos ao céu, vai ter a coroa da vida para mim e para vocês, meu irmão, minha irmã. Deus vai nos exaltar, não que nós vamos ser mais que alguém, de maneira alguma, mas eu tenho certeza que Deus vai chegar, bom e servo fiel. Eu quero ser chamado assim, bom e servo fiel. Eu quero ser servo. Eu sou servo, meu irmão, minha irmã. Servir ao Senhor com amor. O único que pode ser engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Pode bater palma para Jesus. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Presta atenção, o bom advogado, o bom pastor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele tem cuidado de vós. Nós temos que entender. Muitos estão se achando desprotegidos, muitos estão se achando enfraquecidos, muitos estão se achando impotentes a determinadas situações, mas Deus está falando através do Espírito Santo, o meu filho tem cuidado de vós, Jesus tem cuidado de nós, Ele é o bom pastor. E o bom pastor cuida das ovelhas. O bom pastor nos protege, o bom pastor está aqui, meu irmão, minha irmã, aleluia, não deixando o mercenário chegar perto de nós, não deixando o salteador chegando perto de nós para nos enganar de maneira alguma. Ele está aqui, o bom pastor, o nosso Jesus, o nosso advogado fiel, aleluia. Versículo 8,
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar. Mas de novo, Bispo Moacir, Deus falando do diabo, meu filho, minha filha, ou é céu, ou é inferno, ou é Deus, ou é o diabo. As pessoas ainda no mundo, infelizmente, estão escolhendo um mau caminho, enquanto nós caminhamos ao céu, enquanto nós caminhamos em direção ao céu, em direção a Deus, olhando para Jesus, o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus, nós temos que cruzar a linha de chegada lá no céu, meu irmão, minha irmã, sede sóbrios, nós temos que estar sóbrios, meu irmão, minha irmã, não fazer loucuras, não fazer doideiras, entendeu? É só hoje, não faça isso, não pense isso, é só hoje, não pense, porque pode ser naquele momento que você fala assim, é só hoje, um piscar de olhos, Jesus voltar e arrebatar a igreja. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Sabe, buscando a quem possa dragar? Quem dá brecha. Aí deu a brecha, meu irmão, meu irmão. Você esquece. Você deu a brecha ao inimigo. Deus está falando bastante essa coisa, né? Está fraco, está forte. Está fraco, não deixa de orar. Está forte, não deixa de orar. Nós temos que orar a todo instante. Meu irmão, minha irmã, de joelho, de pé, deitado, do jeito que for, ora. Minha mãe fala sempre assim, né, mãe? Não dá para orar de joelho, mas eu oro. Isso, a minha mãe como ora, viu? Jesus amado, né, mãe? Tia Romil também, né? Eu sei que a igreja ora, minhas irmãs todas, né? Estou trazendo só um exemplo aqui agora. Minha mãe fala, não dá para orar de joelho, não importa, meu irmão, minha irmã, está dirigindo, ora, está lavando a louça, ora, está penteando o cabelo, ora, está se maquiando, ora, está, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que estiver fazendo, ora a Deus, não deixa de orar. Não deixa de clamar ao Senhor, porque lembra disso, o seu inimigo, o seu adversário, o diabo, é esse que não gosta de mim, de vocês, não gosta da humanidade. Não é que o diabo, né? Tem gente que fala assim, o diabo tem uma bronca minha. Meu filho, isso não é exclusivo do diabo, o diabo não gosta de ninguém. O diabo já sabe o final dele, quer levar a humanidade junto. Então nós temos que ficar firmes, meu irmão, minha irmã, com a palavra do Senhor. Pode bater palma para Jesus. Versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo vai atentar aquele que é cristão, o diabo vai atentar aquele que não é cristão. O diabo vai querer levar para o inferno aquele que é cristão, o diabo vai querer levar para o inferno aquele que não é cristão. Mas só quem é cristão está com um advogado para nos defender. Está com Jesus, o nosso libertador. Ele é o nosso libertador, meu irmão, minha irmã. Isso não pode sair do seu coração, da sua alma, do seu espírito, da sua mente, que Jesus é o nosso Salvador. Que o sangue foi derramado, aspergiu, está sobre nós esse sangue, ele não parou. O sangue ainda está sobre nós, vai ficar sobre nós. Esse sangue é que nos libertou, nos salvou do pecado, e daí Jesus dá a sua graça ainda para nós termos a salvação da vida eterna no céu. Ainda há milhões de pessoas, meu irmão, minha irmã, que infelizmente não querem Jesus. Não querem. E se a pessoa não quer, Jesus não vai chamar para ir para o céu, infelizmente. Mas a palavra fala que Jesus ele disse, ainda há muitos que não me conhecem, que eu tenho que colocar no meu curral. Ainda há muitos, vou trazer, né, assim, o entendimento,
Ainda há muitos que não me querem, mas ainda eu estou lutando para colocar no meu curral, porque a palavra fala, Jesus disse, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Jesus não parou de trabalhar por mim e por vocês. Jesus não parou de trabalhar. Ah, Bispo Moacir, tem uns da minha família que foi batizado, desviou, não está na presença de Deus. A palavra fala, Jesus disse, que todos aqueles que o Pai colocou em suas mãos, Ele não vai perder um. Jesus não vai perder uma vida para o diabo, hein? Só se a pessoa não quiser Jesus. Se a pessoa não quiser Jesus, aí não tem jeito. Mas Jesus não vai perder uma vida para o diabo. Porque Ele é o vencedor. Ele é o vencedor de tudo. Ele venceu o inferno. Ele venceu o céu, Ele venceu tudo, Jesus venceu tudo. Tudo que você possa imaginar, Jesus é soberano. Quiseram condenar Ele, não conseguiram. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu o homem. Venceu a tempestade, venceu o mar. O que você possa imaginar, Ele venceu tudo. E aí, meu irmão, minha irmã, você acha que Jesus vai perder uma vida para o diabo? Não vai. Somente aqueles que não querem saber de Jesus, de maneira alguma. Mas todos aqueles que já aceitaram Jesus como seu único exclusivo Salvador, Jesus, Ele deixa claro, eu não vou perder uma vida para o diabo. Pode bater palma para Jesus, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Marcos capítulo 5, no versículo 1. Vamos lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha só, amados. O poder do demônio sobre uma vida de uma pessoa que não tem Jesus é destruidora. É destruidora. A pessoa, ela fica presa num arguilhão espiritualmente, que ninguém consegue libertar aquela pessoa. E a palavra fala que os arguilhões, né, carnais verdadeiros, né, não é carnais, né, mas verdadeiros, queriam prender os demônios, e os demônios arrebentavam tudo, através da vida do rapaz. Quantos milhões de pessoas estão aprisionadas porque não conhecem Jesus? E aí a gente traz, né, testemunho de novo, foi boa, né, boa saudação através do Espírito Santo. Quantas pessoas querem se libertar de drogas, da prostituição, do roubo, do crime. Pessoas querem se libertar e não conseguem. Quantas pessoas chegam aqui na igreja? O senhor que é o pastor? Sou o evangelista. Estou precisando de tal coisa, dinheiro. Dinheiro nós não temos. Mas temos Jesus. Quer entrar? Não quero. Quer oração? Não quero.
pessoa não quer, tudo bem, Bispo Moacir, ele não tem entendimento, mas a oportunidade tem. Deus dá oportunidade a todos, meu irmão, minha irmã. Deus quer salvar todos. A oportunidade de você receber uma oração, a oportunidade de Jesus ser aceito pelaquela vida. Mas você vê que as pessoas estão aprisionadas. E somente Jesus para libertar. E no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você vê, né? É tão engraçado. Você fala para as pessoas: aceita Jesus como seu único, exclusivo Salvador. A pessoa não quer. Volto a repetir, nós tivemos 2 casos aí recentemente, né? Que as pessoas vieram para a igreja e não quiseram aceitar Jesus. De maneira alguma. Dentro da palavra, falando a palavra, não quiseram aceitar. E mostramos que Jesus é o único caminho para que elas pudessem ser salvas, curadas, libertas, salvação da vida eterna no céu. E as pessoas não querem reconhecer Jesus como Filho de Deus. Aí o demônio chega e reconhece: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus? Olha aqui, os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Os próprios demônios reconhecem. O demônio está condenado para o inferno. Mas a tua família está abençoada para ser salva lá no céu. A sua família, Deus está falando, aleluia, que está sendo defendida por Jesus Cristo. A sua família está sendo defendida pelo maior advogado do universo, desse mundo, que é Jesus Cristo. A sua família, Jesus está falando que Ele vai fazer de tudo e vai salvar, não vai perder um da sua família, não vai perder um da minha família. Jesus hoje está quebrantando corações de pedra e transformando em corações de carne. Hoje os demônios já sabem que Jesus, Filho de Deus Altíssimo, está indo lá na sua casa, está visitando a sua família, está visitando o seu trabalho, está visitando aqueles que trabalham com você, está visitando aqueles que estão ao seu redor, está visitando a sua vida. Jesus é o seu advogado. Feche seus olhos. Fique com seus olhos fechados. E só ouça isso agora. Jesus é o seu advogado. Jesus está te defendendo agora. Jesus está dando uma ordem aos demônios para bater em retirada da sua vida e da vida da sua família. E não importa quantos sejam esses demônios, porque Jesus dá uma ordem, todos estão batendo em retirada, agora em nome de Jesus, da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu trabalho. As doenças, enfermidades que os demônios estavam trazendo, eles estão levando embora, porque Jesus deu uma ordem hoje. Deu uma ordem agora. Jesus, aleluia. Ele te ama. Jesus te ama de uma tal maneira que Ele vai, aleluia, fazer esse milagre hoje. Esse milagre que todos olham,
como olhavam para aquele jovem, saindo dos sepulcros, quebrando correntes, despido, humilhado. Mas Jesus vem hoje trazer dignidade na minha vida, na sua vida, trazer dignidade para a minha família, para a sua família. Jesus está trazendo essa dignidade hoje. Jesus, ele vem para libertar. Só Jesus pode nos libertar. Vai recebendo essa vitória para você, para a sua família, para a minha família, para essa igreja, meu irmão, minha irmã. Vai recebendo essa vitória. Aleluia. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. E no versículo 8, a palavra fala assim: porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E os anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. Quando Jesus liberta, quando Jesus dá a ordem para os demônios saírem, olha só como acontece algo sobrenatural de repente. A palavra fala que aquele jovem andava despido, imundo, tudo, mas só quando Jesus expulsa, aquele jovem já aparece vestido. Aquele jovem já aparece com um ar de dignidade que Deus deu a ele. E é isso que Deus está falando com cada um de nós. Ele está trazendo dignidade. Ele está trazendo vestes novas hoje para nós. Ele está trazendo vestes novas para essa igreja. Ele está trazendo vestes novas para a sua família. O Senhor está, meu irmão, minha irmã, fazendo algo maravilhoso. Trazendo as pessoas em perfeito juízo. O Senhor está trazendo em perfeito juízo as pessoas. Que foi agora há pouco que a palavra nos disse, que nós temos que ter juízo, que nós temos que ter responsabilidade, que nós temos que ter, meu irmão, minha irmã, aleluia, o temor do Senhor, aleluia. Continuando, pode bater palma para Jesus. E no versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.
O jovem que estava endemoniado viu o milagre, viu o poder de Jesus, o poder de Deus, né? Viu que Jesus trouxe dignidade para ele. Jesus estava indo para o barco com seus discípulos. O jovem falou: eu quero ir com o Senhor. E Jesus falou: vai para a tua casa, vai com a tua vitória, vai com o teu milagre, vai com a tua libertação, vai com a tua dignidade, que eu te trouxe dignidade agora, e todo mundo vai te respeitar. Você não está mais nu, você não está mais sujo, você já está vestido, vestes limpas. Vai para a tua casa, vai para os teus, mas anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, saia daqui lavado, remido com essa palavra, saia daqui vestido, meu irmão, minha irmã, com dignidade, com as vestes, digo o que o Senhor está falando, com as vestes brancas de linho, que o Senhor preparou esta noite para nós. Saia daqui glorificando o nome do Senhor, saia daqui falando na sua casa, no seu trabalho, aonde você encontrar pessoas. Quão grandes coisas o Senhor te fez hoje, sempre, ontem, hoje e sempre fará, e como teve misericórdia, porque a palavra fala que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e a misericórdia dele, mais um dia, nos abençoou. O advogado, Jesus Cristo, nos defendeu, nos libertou, e nos defenderá para uma salvação da nossa alma, do nosso espírito, para uma vida eterna no céu. Amém? Quem crê, meu irmão, minha irmã, bate palma para o Senhor. Vamos receber essa palavra, fica de pé. Nós vamos orar. E eu pedi ao Gabriel, né, o Ministério de Louvor Aliança com Deus aqui. Vamos louvar o Senhor, mas nós vamos orar. Aleluia. Porque o Senhor está nos defendendo. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, feche seus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu sei que tem aos nossos olhos causas que parecem impossíveis para nós, mas hoje, Senhor, a tua palavra veio para nos confortar. Halabatui hakalabai. A tua palavra veio hoje, Senhor, nos mostrar que Jesus está nos defendendo como o maior advogado do universo. Aleluia. Presta atenção que Deus está falando hoje. Presta atenção, Deus hoje está abrindo porta de cadeias, pessoas que estavam encarceradas verdadeiramente. Deus está libertando o evangelista Ismael, o irmão da Bárbara. Deus está libertando pessoas que estavam aprisionadas. Aleluia, mas Deus, como advogado, como você estava orando, como você estava pedindo, Deus fala: hoje, preparei esse dia, para libertar os teus. Deus preparou esse dia, amados, para nos libertar também do cativeiro, daquilo que vinha nos atormentando, daquilo que vinha, meu irmão, minha irmã, que vinha nos preocupando. O Senhor hoje fala que derrotou o acusador, que fechou a boca do leão, daquele que bramava contra nós, daquele que usava pessoas para nos acusar, daquele que usava pessoas
para nos perseguir. O Senhor está quebrando esses arguilhões do inferno hoje. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso Salvador. Creia somente. A defesa do Senhor chegou hoje na nossa vida. O Senhor sondou corações hoje. O Senhor viu sinceridade em corações hoje. Como Jesus disse, aquela mulher que estava sendo acusada por adultério, aquela mulher ia ser apedrejada, aquela mulher ia ser morta, mas Jesus, como o maior advogado, virou para aquelas pessoas e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora. E somente ficou Jesus, o advogado, e aquela mulher que estava sendo condenada. E Jesus virou e disse: mulher, cadê aqueles que queriam te condenar? E ela disse: foram todos embora. E Jesus disse: vá, pois teus pecados estão perdoados. Mas não peques mais. É o que Jesus falou conosco. Logo no primeiro capítulo e versículo. Não peques mais. Não peques mais, igreja. Lute contra o seu pecado, lute contra o mal desse mundo, lute. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu vou repetir o que Deus está falando. Jesus te ama. Lute contra o teu pecado. Mesmo, mais uma vez, mesmo você lutando, mesmo você ferido, mesmo você se arrastando para chegar ao alvo, mesmo que você esteja ao alvo, perto, e você fale assim: eu não vou conseguir. Jesus fala para você: eu te tomo pela mão, te coloco no meu colo, te defendo com a minha vida, te defendo com a minha palavra, te defendo com o meu sangue, te defendo com a minha graça, te defendo, aleluia, com o meu suor, com o meu sofrimento que tive naquela cruz. Vou te defender até o final. Jesus não vai desistir de você de maneira alguma. Te peço, Pai, nos ajuda. Tua palavra foi pregada. O Senhor falou conosco. Perdoa dos nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa mais um dia os nossos erros. Mais um dia, Pai, prega os nossos pecados naquele madeiro. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais que vencedores, em nome de Jesus. E quando vier alguém para nos acusar, nós temos a certeza que o bom pastor está na nossa frente. Vamos louvar o Senhor. Estás operando, movendo montanhas,
confio em ti, Deus, és fiel nas promessas, porque tu és Deus sem limitações, não há impossíveis para ti. As tuas palavras e tuas promessas sei que irão se cumprir. Sei que um caminho sempre abrirás. Sei que um caminho sempre abrirás. Porque tu és Deus sem limitações, não há impossíveis para ti. As tuas palavras e tuas promessas sei que irão se cumprir. Sei que um caminho sempre abrirás. 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 Tudo podes fazer, nada é impossível. Farás mais uma vez, nada é impossível. Tudo podes fazer, nada é impossível. Farás mais uma vez, nada é impossível. Tudo podes fazer, nada é impossível. Farás mais uma vez, nada é impossível. Sei que um caminho sempre abrirás. 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 Sei que um caminho sempre abrirás.
sei que um caminho sempre abrirás. Sei que um caminho sempre abrirás. Quem crê, meu irmão, minha irmã, que o Senhor já abriu o caminho para mim e para vocês, em nome de Jesus, aleluia. Antes de encerrarmos, meu irmão, minha irmã, nós temos uma aniversariante aqui, quero convidar para vir na frente, Margot, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, suba aqui, Margot, vamos orar, em nome de Jesus. Fica para cá, pode ser? Fica ali, pastora Rose, por favor. Vamos orar pela Margot. Levante sua mão para cá, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, eis a tua serva, Senhor, que fez aniversário, cobre ela com teu sangue, Jesus, dá saúde, proteção e segurança, cobre ela com teu sangue, ela, o esposo, os filhos e toda a família, Senhor. Abençoa ela no seu trabalho, na sua vida, dá saúde, multiplica os anos de vida dela, abençoa ela todas as áreas